Amém. Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Samuel capítulo 23. Eu quero que você preste muita atenção, especialmente nessa introdução, nessa leitura que a gente vai fazer. Eu não gosto de ler muitos versículos, mas eu vou precisar ler 3 versículos, tá? Mas preste bem atenção na leitura, ok? 1 Samuel 23, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte, e Davi e os seus do outro lado. Você consegue ver essa cena? Então, o Davi, que está fugindo do Saul, está de um lado do monte, e o rei Saul com um exército muito grande, muito poderoso, vindo ao encalço de Davi. Então, os homens de Davi fugiam depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Olha o que diz o versículo 27. Mas justamente neste momento, você pode repetir isso comigo, bem forte? Mas justamente neste momento, sabe, esse momento, irmãos, que é o momento do milagre. Eu quero terminar esse culto orando pelo seu milagre, amém? Eu tive uma experiência, eu e a Meila, essa semana com esse texto assim, e a gente experimentou um milagre, né? Então eu quero, essa palavra, ela é mais do que teoria. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje, amém? Quem está pronto para o milagre hoje à noite? Então, justamente naquele momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado Pedra de Escape. Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Você vai sair desse lugar, sabe, bem nesse momento, Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus, e você vai para esse lugar seguro em nome de Jesus, amém? Esse lugar seguro é o lugar do milagre, irmãos, é o milagre que você precisa, amém? Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, essa pedra de escape. Nós oramos, Senhor, na vida de cada um nessa noite, por essa pedra de escape. Oramos, Senhor, por aquela pessoa que chegou aqui pensando, igual o Davi estava pensando, não tem mais saída, não tem mais jeito. E o Senhor providenciou uma pedra de escape. Naquele momento, naquele último minuto do segundo tempo, uma pedra de escape, um milagre, uma resposta do Senhor, um livramento tremendo. Senhor, faz de novo, faz na nossa vida hoje à noite, em nome de Jesus. Revela essa palavra no nosso coração, traz consolo, conforto no coração de cada um de nós. Derrama sobre nós, Senhor, o sangue de Jesus nessa noite. Ó Deus, nos levantamos como igreja e declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Declaramos que essas sementes não poderão ser roubadas. E declaramos que cada uma dessas sementes, que é a palavra de Deus, vai encontrar um coração fértil e vai produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então preste bem atenção. Você já sabe a história um pouquinho, né? Deixa eu só contextualizar aqui. Então o rei Saul, furioso, com muito ciúme do Davi, porque o Davi vinha crescendo, ele derrubou o Golias, o povo amava o Davi, as mulheres cantavam. Saul venceu seus milhares, mas Davi venceu seus 10 milhares. O Saul começa a ficar furioso e tenta matá-lo várias vezes. E agora essa daqui é uma das últimas perseguições do rei Saul contra o Davi. E finalmente ele encurrala o Davi, não é? O Davi está numa região que não tem saída, não é? Depois você vai ler em casa essa história. Então ele e o seu grupo, que é um grupo pequeno de aproximadamente uns 600 homens, estão encurralados, não tem por onde sair, eles estão entre as montanhas. E o grande exército, pensa, do rei Saul, que é um país
Um país, o exército de um país, contra um pequeno grupo de 600 homens. Irmãos, eles iam esmagar o Davi, não é? E não tinha mais saída. Então, uma perseguição implacável. Agora, é aquele momento do juramento, do livramento que eu falei para você, porque fala assim, que mas justamente nesse momento chegou um mensageiro. E o mensageiro trouxe um recado para o rei Saul. Não é? Eu vou saber no céu disso. É uma das perguntas, uma das 1000 perguntas que eu tenho para fazer, não é? Quem era esse mensageiro? Porque não fala o nome dele, não fica claro se era um homem ou se não era. Será que não era um anjo? Sabe aqueles anjos que aparecem na Bíblia, anjos sem asa, não é? Anjos que vêm na figura humana. Aparece várias vezes essa situação na Bíblia. Eu acho que era um anjo, mas eu vou ter certeza disso no céu. Não é? Então aquele livramento, aquele milagre, aquele anjo chega lá com aquele recado urgente, não é? E aí o Saul lê o recado, o país está sendo invadido pelos filisteus, e na hora exata ele resolve voltar, e o Davi então é liberto, não é? É livrado daquela situação. Então o Davi chama aquele lugar de pedra de escape, e fala que ele subiu para lugares seguros. Diga lugares seguros. Não, grita aí, lugares seguros. Para esse lugar que você vai hoje. Até o nosso tema é esse, lugar seguro. Sabe, é a bênção, é o milagre, é aquele momento, que chegou, que aconteceu, é aquela pedra de escape, é aquela solução que você não conseguiria imaginar que ia dar certo, não é? Que ia dar certo. Não é? Essa semana a gente ouviu assim, só um milagre agora. Eu não posso entrar em detalhes ainda, mas só um milagre agora. Eu ouvi isso num dia, quando amanheceu o dia, no dia seguinte, irmão, eu fui dormir tranquilo à noite, dormi tranquilo, confiando no Senhor. Quando eu acordei de manhã, eu lembrei dessa palavra, dessa história do Davi, da pedra de escape. Eu fui lá na minha Bíblia e li essa história. Eu disse, é isso, Senhor, é isso que eu preciso, uma pedra de escape. É isso que eu preciso, desse livramento. Senhor, manda o teu anjo. Manda o teu anjo e mexe com esses documentos aí, Senhor. Manda o teu anjo. Não é, irmãos? Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, queridos? Então grita aí, lugar seguro. É o nosso tema. Então, eu quero te mostrar aqui na palavra 3 coisas. É impressionante, né? O pessoal fala assim, pastor, por que o senhor fala só 3 coisas? Eu procurei até 4 aqui. Mas, irmãos, é impressionante. Eu achei 3 coisas que aconteceram para que o Davi tivesse esse livramento, não é? Então não é só assim o livramento, sabe? A gente tem que praticar alguns princípios. Deus é um Deus de princípios. Tem alguém comigo aqui? Não é? Então, o Davi praticou alguns princípios, irmão, por isso que ele conseguiu esse livramento. Quem precisa de um grande milagre, um livramento, uma pedra de escape? Quem quer ficar no lugar seguro? Só os que querem, por favor, deixa eu ver. Você precisa praticar essas 3 coisas, amém? E não é bicho de 7 cabeças não, irmãos. Não é bicho de 7 cabeças, é muito simples. Vamos ver então, quem está pronto? Então a primeira coisa aqui, que o Davi praticou, seja a resposta da oração do aflito. Vamos repetir isso bem forte comigo? O que você precisa fazer para sair dessa situação? O que você precisa fazer para você receber essa pedra de escape? O que você precisa fazer para sair dessa enrascada? Interessante. Você precisa ser a resposta de oração de uma outra pessoa que está enrascada. Tem alguém comigo? Amém? Né? Então olha só, 1 Samuel 23:1. Foi dito a Davi. Olha como começou essa história. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila, é uma cidade, e saqueiam as eiras. Então eles invadiram essa cidade e eles roubavam a produção, o plantio, eles roubavam tudo, destruíam tudo. Então Davi consultou o Senhor. Pensa, o cara está passando por uma dificuldade, ele está sendo perseguido pelo rei Saul, o cara não tem paz, está sofrendo com isso. Ele estava lá num bom emprego, ele era escudeiro do rei Saul, ganhava muito bem. Agora o rei Saul começou a ficar com medo dele, com ciúme dele, começa a perseguir o cara perdeu o emprego, está sendo perseguido, teve que deixar o pai e a mãe
para alguém cuidar, fugiu. Agora o cara que vivia bem está morando em cavernas, o Davi, com esses homens que a Bíblia diz que eram homens marginais, eram homens endividados, eram homens, marginalizados na sociedade, que se aproximaram dele, que se juntaram a ele. Pensa, irmãos, ele está vivendo toda essa angústia, e ele descobre que Keila, uma cidade, está sendo saqueada, invadida pelos filisteus. O que é que esse cara vai fazer? O que é que esse cara vai fazer? Tem que cuidar da vida dele. Ele já está tão enrascado, está vivendo já tantos problemas. O que é que esse cara vai se meter nos problemas dos outros? Mas, irmãos, é interessante, quando ele descobre isso, olha o que diz a Bíblia, no versículo 2, 1 Samuel 23, 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Meu Deus, eu acho muito tremendo isso. Sabe, irmãos, se você está numa enrascada, se você está num beco sem saída, se você está numa situação que você não encontra solução, primeira coisa, seja a resposta da oração de alguém. Parece doido isso, né? Parece contraditório isso, né? Mas, irmãos, quando uma pessoa com dificuldade aparece na sua frente, essa pessoa é uma terra para você semear. Quem está me entendendo? Não é? Qual que é a nossa tendência? Eu estou passando por um problema aqui, em alguma área da minha vida, eu vou cuidar só de mim, eu só tenho cabeça para pensar em mim. Mas é nessa hora que aparece, né, essas Keilas da vida, essas cidades invadidas da vida, essas pessoas com problemas que aparecem na nossa frente, para ver qual que vai ser a atitude do nosso coração. Irmão, tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Se ele quer um livramento, ele tem que dar livramento. Ele quer um milagre financeiro, ele tem que ser a resposta daquela pessoa, não é? A pessoa orando por um milagre. Talvez o milagre que ela está orando é tão pouco para você. É tão pouco para você, não é? Você pode ser a resposta da oração dessa pessoa. Quem está me entendendo? O que nós fazemos acontecer aos homens, Deus faz acontecer a nós. Bora repetir isso bem forte? Bora repetir isso bem forte. O que eu faço acontecer aos homens, Deus faz acontecer na minha vida. Isso está escrito, né? Mateus 7:12 fala que tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se eu estou esperando algo, não é? Poxa vida, eu quero, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê graça diante dos homens. Para que isso aconteça, eu preciso de graça diante dos homens. Então você tem que dar graça para alguém em volta de você. Quem está comigo aqui? Muito forte isso. Eu amo esse Salmo 41:1. Quer ver? Bora, me acompanha comigo. Salmo 41:1. Olha o que diz. Bem-aventurado. Esse bem-aventurado, toda vez que você lê na Bíblia, bem-aventurado é feliz. Então, feliz o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega nas garras dos seus inimigos. Então o Davi está sendo perseguido, ele está sendo prejudicado, ele está sofrendo muito. Mas alguém tem uma necessidade maior do que a dele. Eu vou ser resposta para esses caras. Eu fico imaginando os homens do Davi dizendo: Davi, você não está ligado não, Davi? Que a gente está aqui fugindo do cara, a gente está aqui fugindo do rei. Eles ficam com medo. Eles falam assim para o Davi: nós temos medo aqui, quanto mais lá. Nós já estamos tendo problemas demais, Davi. Como que a gente vai se meter numa briga dos outros? Aí sabe o que o Davi faz? Não, peraí, então eu vou orar de novo. É verdade, eu vou orar de novo. E ele ora de novo e o Senhor diz: pode ir. Você vai ser resposta de Keila. Irmãos, se nós precisamos de uma pedra de escape, nós precisamos ser essa pedra de escape na vida de alguém. Vocês lembram quando o Davi chegou em Ziclag, que era a cidade onde ele morava, fugindo do Saul ainda? E aí ele volta, ele tinha sido demitido pelo rei filisteu. Por que aconteceu? Quando ele fugiu do Saul, ele foi e se tornou como se fosse um general mercenário do rei da Filístia. Como se fosse um general, né? Era um general mesmo. O que aconteceu?
a Bíblia diz que ele foi demitido. O rei ficou desconfiado dele. Rapaz, se a gente for para a guerra agora com Israel, e se esse cara que é israelita se virar contra nós, vamos demitir esse cara. E demitiram Davi, ele e os homens dele. Aí quando Davi volta para casa, cabisbaixo, presta atenção, o cara já foi demitido, cabisbaixo, ele chega na casa dele, irmãos, a cidade dele está queimada, a casa dele foi destruída e derrubada, a esposa dele foi raptada junto com os filhos, não somente o dele, mas de todos os homens dele. Os homens choravam, a Bíblia diz, até não ter mais força para chorar. O Davi também chorava, mas a Bíblia diz que o Davi se levantou e se fortaleceu no Senhor e orou ao Senhor e perguntou: Senhor, eu perseguirei esse bando? Eu vou recuperar tudo que é meu? O Senhor disse: vai, porque você vai recuperar tudo que é seu. Mas olha só o que vai acontecer. Quando Davi vai com os homens dele, no meio do caminho ele encontra um homem, um egípcio, que era um escravo, que tinha sido abandonado pelo seu senhor, e ele estava doente e morrendo. Pensa o Davi, irmão, com um monte de problema na cabeça, para recuperar a família dele. Aí ele encontra esse egípcio, o que ele faz? Ele diz: não, vamos parar aqui, pessoal, vamos ajudar o cara, vamos dar comida para o cara, vamos dar água para o cara. E fala lá o que ele deu, né? Ele deu vinho, ele deu passas de figo, não é? Ele deu água, ele deu o melhor que ele tinha para o cara. Nem conhecia o cara. Irmão, os homens do Davi disseram para ele assim: você está maluco? Nós temos que correr para resolver o nosso problema. Ele disse: eu não saio daqui enquanto esse cara não se recuperar. Eu não vou abandonar esse cara aqui. Eu não estou doido, eu não vou abandonar esse cara aqui. Quem está me entendendo? Você está com um monte de problema, e você encontra alguém com problema, e você vai parar o seu projeto para ajudar o outro. É isso? É isso. Irmãos, a Bíblia diz que o Davi então socorre o cara. Aí o cara começou a se recuperar, ele foi se recuperando, e os homens angustiados, os caras estão indo embora, os caras estão fugindo, estão ficando cada vez mais longe de nós não vamos recuperar nossa família. Davi: eu não saio daqui, Deus me deu uma palavra, Ele disse que eu vou recuperar. Esse homem apareceu aqui, esse homem é uma terra para eu semear na vida dele. Sabe, esse homem, irmão, sabe, olha, eu estou todo arrepiado. Essas pessoas não aparecem na nossa frente ou no nosso caminho à toa. Eles são terra para a gente semear. Entende o que eu estou falando? Porque Deus que mandou ele ir, e justamente pelo caminho que Deus deu, aparece o cara com problema. O resumo da ópera: o cara se recupera, e aí ele fica bem. O Davi: você já está bem? Estou. Eu já posso ir embora? Tá, tudo bem, já pode, eu estou bem já. Mas quem é você? Ele fala: eu sou um egípcio, eu sou escravo. O meu senhor amalequita me abandonou aqui porque eu estava doente. Me abandonou para eu morrer aqui. Ah, sim. E de onde que você está vindo? Não, nós viemos e nós atacamos Ziclag, a cidade do Davi. E nós destruímos tudo, queimamos tudo. O que, rapaz? Olha só, irmãos, olha só. O cara, ele falou: o que, rapaz? É meu. Você destruiu minha casa. Eu acho que se fosse eu aproveitava lá. Rapaz, aí o Davi falou assim: você consegue me levar até eles? Ele disse: se eu fizer isso eu morro. Se eu fizer isso eles me matam. O Davi disse: eu protejo você. Me leve até eles. Eles levaram a minha família e a família dos meus homens aqui. Irmão, foi esse egípcio que ele ajudou, que levou o Davi até os amalequitas, e o Davi recuperou tudo o que era dele e muito mais. A Bíblia diz muito mais, vocês estão me entendendo? Sabe, se você precisa de uma pedra de escape, você precisa ser escape para alguém. Vocês entenderam isso ou não? Então essas pessoas que estão aparecendo na sua vida pedindo ajuda, são terra para você ajudar. Não sei se cabe um glória a Deus aqui. Pastor, é mesmo? É. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, importante. Sabe, qual a maior bênção que a gente pode fazer na vida de alguém? Claro, ajudar as pessoas é muito importante, mas qual é a maior bênção? Eu lembro uma vez a gente orando por uma mulher que estava com câncer. Ela tinha sido curada, inclusive. Ela foi curada desse câncer, né? Mas Deus me deu uma palavra ali, quando eu estava orando por ela, que um dia ela ia morrer. Ela ia morrer de novo, né? Sabe, o câncer não matou, mas um dia ela ia morrer, como todos nós aqui, irmãos. Então, eu pensei naquela hora, a coisa mais importante não é ela ser curada do câncer, a coisa mais importante é ela ser salva eternamente. Quem está comigo? Então,
você quer ser bênção na vida de alguém? Escuta, você já entendeu que para você ter esse milagre, essa pedra de escape, você tem que ser resposta na vida de alguém? E sabe a maior ajuda que a gente pode dar para uma pessoa é o Evangelho. Olha o que diz Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, como que essas pessoas vão ser salvas se a gente não pregar para ela? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem está me entendendo? Quando nós estamos envolvidos com a pregação do Evangelho, nós estamos expostos ao poder de Deus. Sabe, uma vez eu ouvi de um pastor, porque eu era metido, né? Quando eu converti, eu era muito novinho, né, na fé. Então eu era metido a querer ser o cara da assistência social. Eu queria ajudar todo mundo. Uma vez eu falei para esse meu pastor lá, ele disse para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: a maior assistência social que a gente pode fazer para uma pessoa, ele não estava negando ajudar, ele ajudava muito, mas ele disse: a maior assistência social que nós podemos fazer para uma pessoa é levar o Evangelho para ela. Porque essas pessoas que vocês estão só dando comida, ele não estava contra a gente dar comida, mas ele estava dizendo: vocês estão dando comida e vocês não estão pregando o Evangelho. Vocês estão matando a fome delas fisicamente, mas elas vão morrer eternamente. Irmãos, eu saí de lá, foi ali que tudo começou na minha vida. Sabe, a coisa mais importante que nós podemos fazer pelo próximo, irmãos, é levar o Evangelho para ele. Tem alguém me entendendo aqui? Sabe, esse é o segredo, não é? Esse é o segredo. Então, você quer ajudar uma pessoa, leve o Evangelho para ela, não é? Então, a gente está nesse projeto Casas de Paz. Eu falei hoje no Tadel, né, que Jesus, ele começou 35 casas de paz quando ele enviou os 70. Foi top. Casas de paz, eu quero que todo mundo se envolva nisso para a gente pregar o Evangelho. Mas também agora a conferência Kids, que a gente vai aprender como fazer células de crianças. Olha que coisa legal, não é? Lá em Palmas, eles criaram, nós criamos, eu estava lá ainda, né? Um lugar para receber pessoas, crianças. Como é que a gente fala? Inclusão, né? Para a gente alcançar essas crianças que têm essas dificuldades. Irmãos, o trabalho foi tão poderoso que saiu na televisão lá. A televisão foi lá saber o que é que a gente estava fazendo lá, não é? Por que aconteceu? O que aconteceu? Essas pessoas que tinham filhos, não é, nessa situação, eles ficam com vergonha de sair, porque o filho não para, porque o filho, não é, dá muito trabalho, fica todo mundo olhando para os filhos. Mas como nós aprendemos a cuidar dessas crianças, inclusive eles têm um lugar especial. O que aconteceu? Essas famílias começaram a vir para a igreja, irmãos. Essas famílias começaram a vir para a igreja, essas famílias começaram a vir para a igreja, começaram a vir para a igreja. O Evangelho começou a ser pregado para essas famílias. Quem está me entendendo? Sabe, um bem que nós fazemos. Sabe, até eu estava falando hoje aqui também do culto de espanhol. Deixa eu só perguntar agora no culto da noite. Quantos venezuelanos tem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Quantos venezuelanos? Olha aí. Um monte de venezuelanos. Ei, onde que vocês estavam ontem? O que vocês estavam fazendo ontem à noite que era mais importante do que o culto dos venezuelanos? Não é? Irmão, pensa bem, essas pessoas estão aí angustiadas, elas estão perdidas, né? Fugindo de um país que está num caos. Imagina, a igreja chega e abraça as pessoas. Ontem teve um lanche, ontem teve comida venezuelana para eles. A irmã que é da Venezuela, quando ela viu, não sei se ela estava com fome ou não, estou brincando, mas ela ficou emocionada de saber que tinha arepa, que era uma comida para os venezuelanos. Eu falei para ela: isso é uma forma da gente dizer que a gente ama vocês, que vocês são bem-vindos no nosso país. Sabe, irmãos, o maior bem que a gente pode fazer para uma pessoa é pregar o Evangelho para ela. Quem está me entendendo? Quem precisa de uma pedra de escape? Deixa eu ver aqui. Seja resposta da oração, não é, dessas pessoas. É a primeira coisa, né? E a segunda coisa aqui que acontece, que eu vejo o Davi praticar. Então grita comigo aí: seja dependente de Deus. É muito interessante, porque olha só, 1 Samuel 23:3. Porém os homens de Davi disseram para ele: nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo para Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi
tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Preste bem atenção aqui, irmãos. A segunda coisa que a gente tem que fazer para a gente ir para esse lugar seguro, para a gente encontrar essa pedra de escape, essa saída que o Davi encontrou. Então a primeira coisa você já sabe. Qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira coisa? Fala aí. Ser resposta da oração do aflito, não é? Então Davi, mesmo passando por dificuldade, ele foi lá e libertou Keila, não é? Primeira coisa. Mas a segunda coisa é uma dependência total do Senhor. Eu acho muito incrível isso. Preste atenção. Ele primeiro orou assim: Senhor, eu vou lá e liberto Keila, porque ele não tinha nada a ver com essa briga, não é? Ele tinha que cuidar dele, ele estava passando por problema. Mas é beleza. Aí Deus falou assim para ele: vai, e você vai libertar. Quando ele chamou os homens para dizer: pessoal, vamos lá, porque nós vamos libertar aquele, os caras disseram: não vamos nada, nós estamos apavorados, vamos nada. Contra os filisteus? Nunca. Aí Davi disse: então peraí, eu vou orar de novo. Aí ele ora e o Senhor confirmou: pode ir, porque você vai libertar Keila. Aí, irmãos, eles vão. Os homens, ele convence os homens, eles vão. Agora presta atenção. Eles vão e vencem os filisteus e libertam Keila. Agora, quando está todo mundo ali comemorando, pensa, eles libertaram uma cidade, irmãos, coisa mais linda. Eles libertaram uma cidade toda. Aqueles homens estão fazendo festa. Aí o Davi ouve: o rei Saul está vindo com o exército dele para pegar você. Se fosse eu pensaria assim: rapaz, mas eu acabei de derrotar os inimigos dessa cidade aqui. Os homens de Keila vão me ajudar. Você não pensaria assim? Não é? Esses caras vão me ajudar, esses caras vão me proteger. Mas olha só, um homem dependente de Deus, o que é que ele foi fazer? Ele mandou o Abiatar vir com a estola sacerdotal e ele consultou o Senhor: Senhor, o Senhor me enviou para cá, o Senhor disse que eu libertaria aquele, eu libertei. Agora eu descobri que o Saul está vindo aqui me pegar. Senhor, é verdade isso? O Saul está vindo mesmo? Irmãos, eu acho isso tremendo, porque às vezes a gente vai logo acreditando nas coisas, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já acredita. E o Davi foi lá: Senhor, isso é verdade? O Saul está vindo mesmo? Sabe o que Deus falou para ele? É verdade, ele está vindo. E aí outra pergunta, ele falou: Senhor, então deixa eu te perguntar mais uma coisa. Os homens de Keila, que eu acabei de defender, vão me trair e vão me entregar ao Saul? O Senhor disse: vão. E aí, irmãos, o Davi pôde se preparar. Ele conseguiu fugir dali, pelo menos naquele momento, não é? Muito interessante, ele foge dali. Agora preste bem atenção, irmãos. Eu acho muito interessante isso, porque essa é a questão. Será que nós podemos confiar em Deus? Escuta, será que nós podemos confiar em Deus? Será que Deus tem poder para nos livrar, para abrir para nos dar uma porta, uma pedra de escape, para nos levar para o lugar seguro? Será que Ele tem? O Davi confiava. Por que o Davi era dependente de Deus? Por quê? Porque ele confiava completamente no Senhor. Eu quero ler com vocês aqui, ó, Isaías 40. Eu quero te deixar em crise, uma crise positiva. Olha o que diz Isaías 40, 12. Olha se dá para a gente confiar ou não nesse Deus. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem foi esse? Deus fazendo, né? Quem vem, me ajuda aqui, me ajuda aqui, varão. Olha aí, Deus fazendo. Aqui, essa aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: quem na concha de sua mão mediu as águas. Aqui, ó, obrigado. Aí, ó, agora Deus vai fazer o Oceano Atlântico, está fazendo. Agora o Pacífico. Agora o Oceano Índico. Quem está me entendendo? Aí Deus fez todos os oceanos, está pronto. Obrigado. Então, olha, quem na concha de sua mão mediu, obrigado, mediu os céus a palmos. Agora olha só, quem recolheu na terça parte de um efa, ou seja, um balde tinha um efa, mais ou menos 20 litros. Então, a terça parte de um efa dá quanto? Matemático? Uns 7,5 litros por aí. Aí, quanto é isso? Não é? A terça parte. Então, Deus pegou um balde, colocou
terra misturado com pedra. Claro que o balde dele é gigante, né? E ele foi fazendo os montes. Ele foi fazendo os montes. Quem está me entendendo? Deus fazendo o monte, o Everestzinho. Né? 8.000 metros de altura. 8 quilômetros de altura. Deus fazendo o Everest. Olha que coisa mais linda. Esse é o seu Deus que está comigo. Aí olha o que diz Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Agora é o céu. Agora é o céu. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó igreja, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Sabe, irmão, será que dá para a gente confiar nesse? Será que dá para a gente ser dependente dele? Será que dá para a gente consultar ele no momento de aperto? Será? Eu estava lendo esses dias que, vocês sabem, né, que o que é uma galáxia? Uma galáxia, ela é composta por milhares de estrelas e milhares de planetas. Na verdade, milhares de sistemas solares. Nós estamos num sistema solar, certo? Uma galáxia tem milhares de sistemas solares. Sabe quantas estrelas tem na nossa galáxia? Quem sabe qual que é a nossa galáxia? A Via Láctea. Sabe quantas estrelas tem na nossa galáxia, aproximadamente? 400 bilhões de estrelas. Diga uau. Agora, pastor, e quantas galáxias tem no universo? O que os telescópios conseguem dizer para nós hoje são 170 bilhões de galáxias. 170 bilhões de galáxias. Agora pensa, na nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Por isso que os cientistas dizem que tem mais estrela do que as areias, o grão de areia da praia do mar. Tem alguém comigo aqui? A maior estrela conhecida, a Cão Maior, ela tem 2.100 vezes maior do que o Sol. Irmão, o nosso Sol cabe 2.100 sols dentro da Cão Maior. Quem está me entendendo? Pastor, mas qual que é o tamanho do Sol? A Terra tem 1% do tamanho do Sol. Se você, um círculo na Terra, se você sair daqui agora, der a volta e voltar para Curitiba, são 40.000 quilômetros, a Terra. Sabe qual a distância da Terra para o Sol? 150 milhões de quilômetros. Dá para confiar nesse Deus? Que mediu os céus a palmos, que mediu os oceanos com a concha da sua mão, que pesou os outeiros em balança de precisão, que conhece cada uma dessas sei lá quantas trilhões de estrelas, chama pelo nome. Dá para confiar nele? Dá para consultar nele? Dá para consultar ele? Dá para acreditar que ele vai abrir uma porta onde não tem porta? Dá ou não dá? Dá para confiar que ele vai nos levar para um lugar seguro, sim ou não? Então, irmãos, duas coisas aqui, presta atenção. Duas coisas. Pastor, eu preciso dessa pedra de escape. Eu preciso dessa porta, eu preciso desse milagre. Eu preciso ir para um lugar seguro que é o milagre. Estou perdido igual o Davi, não sei o que fazer. Então, você já sabe. Qual que é a primeira coisa para fazer? Obrigado, meu lindo. Obrigado, te amo. Olha para mim. Qual é a primeira coisa? Pensa aí em alguém para você ajudar. Pensa aí em alguém para você levar o evangelho. Ei, saia da sua zona de conforto. O que eu quero te dizer hoje à noite é que na sua zona de conforto você não vai achar essa porta de escape. Sabe onde você vai achar essa porta de escape? Ajudando outros. Ajudando outros. Se você ficar assim, eu preciso de uma porta de escape. Ai meu Deus, eu preciso sair daqui. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Ai meu Deus, eu vou jejuar. Ai, eu vou orar. Você não vai sair. Você só sai se você olhar para fora e ajudar outros a saírem. Amém? E a segunda coisa qual é? Seja dependente de Deus. Então, mesmo no óbvio, já pensou, irmãos, o Davi quando chega em Ziclag e que ele encontra a casa queimada, a família raptada e os animais roubados e os homens dele querendo matá-lo, colocando a culpa nele,
interessante, olha a oração do Davi: Senhor, eu perseguirei esses ladrões. Você faria isso? Se você chegasse na sua casa foi assaltada, está amarrado, né? Seu carro foi roubado, família raptada. Pensa, você pararia para orar e dizer: Senhor, o que é que eu faço? Eu vou na polícia? Eu vou atrás desse ladrão? O que é que eu faço? Será que esse homem era dependente de Deus? Muito forte, né, irmãos? É um desafio para nós. Amém? Então a segunda coisa é essa dependência radical desse Deus que é todo poderoso. E a última coisa para a gente orar: seja uma pessoa de aliança. Grita aí: seja uma pessoa de aliança. Grita aí bem forte. Grita aí bem forte. Seja a resposta da oração do aflito. Grita aí bem forte: seja completamente dependente do Senhor. Até no óbvio. E grita aí bem forte: seja uma pessoa de aliança. Interessante, eu só vi esse detalhe nessa leitura minha, né? A gente lê a Bíblia várias vezes, né? Mas a palavra de Deus se renova cada manhã mesmo. Quando eu estava estudando essa história, esse texto, aí eu vi esse detalhe aqui que eu não tinha visto ainda. Quer ver? Olha só, 1 Samuel 23:16. Tudo isso, o Davi ali desesperado, sendo perseguido pelo Saul, encurralado, ele não tem para onde ir. Aí o que acontece aqui? 1 Samuel 23:16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, o príncipe Jonatas, e foi para Davi, a Horesa. Ele fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não tenha medo, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porque tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para a sua casa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui precisa de uma porta de escape? Quem está comigo aqui? Quem aqui quer ir para o lugar seguro? Não é? Tudo que aconteceu com Davi. Agora, você já sabe. Eu sei que você já está pensando naquela pessoa que eu já tinha dito não, eu vou ajudar. Né? Eu sei que você está pensando: meu Deus, eu preciso ser mais dependente do Senhor, eu preciso orar mais. Mas, irmãos, um detalhe aqui que é muito importante. O Davi só saiu dessa situação também porque o grande amigo dele, parceiro dele, com quem ele tinha uma aliança, ele já tinha feito essa aliança antes, eles só renovaram a aliança, o Jonatas, que inclusive era filho do rei Saul, foi lá com ele, não é? Arriscou a vida dele, porque se o pai dele encontrasse ele ali, ele morria junto. Ele arriscou a vida dele e ele foi lá e deu uma palavra para o Davi: Davi, não tenha medo, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porque tu reinarás sobre Israel. Porque o Davi já tinha essa palavra. O profeta Samuel tinha ungido o Davi para ser o rei de Israel. E naquele momento que o Davi está desesperado, irmãos, ele tem um amigo, ele tem um parceiro. Quem está me entendendo? Eu te pergunto: você tem um amigo? Você tem uma pessoa que você pode se abrir? Uma pessoa que você pode confiar? Irmãos, isso aqui é muito, muito, muito sério. Muito sério. Uma pessoa com quem você tem uma aliança. Olha o que diz aí Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Irmão, não tem sabedoria na solidão espiritual. Pode parecer assim, né, que não, eu não vou me abrir com ninguém, eu não vou confiar em ninguém, aí eu vou ficar seguro. É um engano de Satanás, irmãos. Na verdade, a segurança está na aliança. A segurança está em a gente ter realmente, em a gente confiar. E vou te dizer mais, eu ouço muito isso como pastor. Eu ouço muito isso. Não é? Pastor, eu fui traído. Não é? Assim, eu falo ministerialmente. Alguém, né? A gente já ouviu tanto isso, né? Alguém me traiu ministerialmente, alguém foi injusto comigo, não é? Ou um amigo meu me traiu, não sei o que lá. Quantos já ouviram essas histórias? Eu mesmo posso contar essas histórias, não é? Comigo. Mas, irmãos,
isso não me faz pensar assim, olha, não, agora que eu fui traído, ou agora que alguém, né, me passou a perna, me prejudicou, também eu não vou mais me abrir com ninguém, também eu não vou mais fazer aliança com ninguém, agora eu vou ficar sozinho. O pior lugar, irmãos, para ficar é na solidão. Você sabe como que a Bíblia, o apóstolo Pedro diz que Satanás, ele funciona como o leão, viu? Que ele anda ao derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Como que o leão caça? O leão, né, e as leoas, eles correm atrás do bando, e aí quando eles disparam, eles vão só na perseverança. Eles são muito fortes, né? Muito resistentes. E aí os mais fracos vão ficando para trás. Os filhotes, os que estão com algum problema, os mancos. E aí eles separam os mais fracos do grupo. Por isso que a Bíblia fala ao derredor. Eles fazem como se fosse um círculo em torno do solitário. Tem alguém aqui comigo me entendendo ou não? Aí eles separaram agora o solitário do grupo. Agora ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar essa solidão. Então o Davi está ali, mas ele tem alguém que tem aliança com ele, alguém que foi lá, deu uma palavra para ele, um parceiro, não é? Sabe, nós precisamos dessas pessoas. A Bíblia diz que o homem vaidoso não gosta de ser corrigido, ele nunca pede conselhos. Provérbios 15:12. Sabe, então isso é vaidade, isso é orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça ao humilde. Deixa eu te falar uma coisa aqui para mim, para você, olha para mim. Qualquer falta de graça na nossa vida pode ser que está faltando humildade, porque Deus dá a sua graça ao humilde. Quem que Deus resiste? Ao soberbo. Então às vezes a gente está, né? Sai Satanás, sai daqui Satanás. E o Satanás não sai. Em nome de Jesus, sai. E aí você sente aquela mão no seu peito, dizendo, daqui você não passa. E você expulsa o Satanás, e é tanta oração, e é tanto óleo ungido, e nada. Não é? Irmãos, às vezes é Deus com a mão no nosso peito. E Deus não sai em nome de Jesus. Ele resiste ao soberbo. A sua graça Ele dá para o humilde. E eu digo assim que a maior expressão de humildade é a capacidade da gente se abrir com alguém. Da gente dizer, olha, eu pisei na bola, olha, eu sou assim. Tirar a máscara, ficar nu, né? Ficar nu. É tão terrível isso. Cadê os homens que já foram no médico e aí a médica era uma mulher? Cadê? Deixa eu ver. Horrível, né? Que acabe rápido. Mas sabe, humildade é isso, é a gente tirar a máscara, a gente tirar a roupa, a gente mostrar quem a gente é. E Deus derrama a sua graça. Quem está comigo? Amém, queridos? A gente falou hoje no Tadel que Jesus enviou os 70 de 2 em 2. Ele não enviou. Olha aqui para mim. Jesus poderia ter enviado 70 grupos, 70 pessoas, né? Eram 70 discípulos. E ele poderia ter aberto 70 casas de paz. Por que ele enviou de 2 em 2? Ele diminuiu o alcance. Ele preferiu abrir 35 de 2 em 2 do que 70 e mandar um para cada casa, porque Ele sabe, irmãos, que nós precisamos um dos outros. Ele sabe, né? A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordam em oração, eu estou presente. Poder, sabe? Eclesiastes 4:9 diz que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, eles serão mais eficientes. O apóstolo Paulo coloca a igreja como o corpo de Cristo, né, irmãos? Eu estou todo conectado aqui, ó, a minha mão, não é? Não tem competição aqui, ó. Tá todo mundo aqui é parceiro. Se o meu dedinho se machucar, todo mundo se envolve para recuperar ele. Quem está comigo? Isso que é unidade. Interessante, né? Como que Deus coloca a igreja, corpo. Fala que a igreja é um edifício santo. Já viu essa construção aqui? É tudo junto, o tijolo está tudo ligado um no outro.
É isso, é nisso que está o poder, irmãos. Nessa ligação, como corpo, como construção, como lavoura. A Bíblia diz que a igreja, nós somos a lavoura de Deus. Tudo está conectado. Amém, queridos? O que é que eu preciso fazer, pastor, para ir para esse lugar seguro? Para eu encontrar essa pedra de escape? Eu vou orar hoje para que esse mensageiro venha aqui. Amém, queridos? Esse mensageiro venha aqui. Esse mensageiro que foi ali com o Saul e deu uma carta para ele, fez o Saul voltar e deixar o Davi em paz. Eu vou orar por isso hoje. Então o Davi saiu e foi para lugares protegidos da região da fonte de Gedi. Pensa, um lugar cheio de fontes de água mineral. O Davi agora está tranquilo. O Saul voltou, parou de perseguir ele. A pedra de escape. Amém, queridos? O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Diga glória a Deus. Provérbios 1:33. O que me der ouvidos. Ouviu a palavra? Ouviu a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor disse para você hoje? Seja a resposta da oração do aflito. Seja completamente dependente do Senhor. Que mais? Seja uma pessoa de aliança, não uma pessoa de contrato. O que é um contrato? Contrato assim, vamos fazer um contrato aqui. Você pagar o contrato do aluguel, você pode morar na minha casa. Não pagou o contrato? Vai embora. Isso é contrato. O que é aliança? Uma aliança meramente humana, uma vez confirmada, não pode ser quebrada. Gálatas 3:17. É diferente, amém, queridos? Seja uma pessoa de aliança. Tenha parceiros espirituais. E aí, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Amém. Chegou a hora da gente orar. Você pode ficar em pé no seu lugar. Pode vir o Ministério de Louvor aqui. Eu quero orar, eu quero clamar por esse mensageiro. Eu quero clamar por essa pedra de escape na sua vida e por esse lugar seguro. Eu vim aqui para orar essas três coisas. Mas eu tinha que pregar para te dar essa base bíblica. Mas eu estava contando no começo, né amor? Que de manhã eu disse, olha amor, que Deus falou comigo. Aí eu falei para ela, porque não tinha como dar certo. Não tinha mais como dar certo. A palavra que nós recebemos, só um milagre. Então eu disse, bora orar por esse milagre. Bora orar por essa pedra de escape. Não é? E Deus me deu essa palavra. Bora orar por esse lugar seguro. Vamos orar por esse mensageiro, né? E a gente experimentou o milagre. Amém, queridos? E foi assim que começou essa palavra no meu coração. E eu quero compartilhar isso com você, para que você receba o seu milagre hoje à noite. Uma pedra de escape. Uma pedra. Pastor, sabe, não foi o talento do Davi como guerreiro que o libertou. Não foi. Foi a misericórdia de Deus, foi a providência de Deus. Não vai ser só o seu talento. Deus pode até usar o seu talento, mas vai ser a misericórdia, a providência dele. Você vai achar essa saída. Ele disse, uma pedra de escape. Eu fico imaginando, também é uma das coisas que está na minha lista de 1000 perguntas. Como assim, Davi, uma pedra de escape? Tinha uma brecha ali, uma falha na rocha, que o exército conseguiu entrar e passar, e que aparentemente não tinha como sair dali. Por que você chamou aquele lugar de pedra de escape? Eu não sei, mas eu só sei, irmãos, que você vai achar essa pedra de escape, e você vai sair desse lugar para um lugar seguro. Mas faça a lista aí no seu coração. Quem que eu posso ajudar? Quem que pode ser a pessoa que eu vou ser a resposta da oração dessa pessoa? Eu vou ser mais dependente do Senhor. Eu vou orar mais antes de fazer meus compromissos. Antes de tomar minhas decisões, eu vou orar mais. E eu só vou me mover quando eu tiver uma palavra muito clara do Senhor. Faça esse voto com Deus hoje. Faça esse voto com Deus hoje. E seja uma pessoa de aliança. Eu vou ser uma pessoa de aliança. Eu vou ter um discipulador.
Eu vou discipular alguém. Eu vou ter um parceiro espiritual. Eu não vou andar na solidão. O solitário se rebela contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Coloque a mão no seu coração e eu quero que você cante essa canção. Quero que você receba essa música no seu coração. É uma oração essa música. Sabe, essa noite é uma noite de milagres nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Declara isso com fé. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e eu clamo nessa noite, Senhor, por essa pedra de escape, por essa pedra de escape. Ó Deus, mostra esse lugar seguro, em nome de Jesus. Envia o Teu mensageiro, Senhor. Envia o Teu anjo. Envia o Teu anjo, Senhor, para mudar essa história. Assim como aquele mensageiro mudou a direção do Saul, fez o Saul voltar para trás, para que o Davi pudesse ir para frente. Senhor, envia o Teu anjo agora, nessa situação.
Envia o teu anjo, Senhor, onde tem desemprego. Envia o teu anjo onde tem insatisfação no trabalho. Envia o teu anjo, Senhor, aonde tem escassez de recursos. Como Davi ali, Senhor, entre aquelas montanhas áridas do deserto. E o Senhor o levou para as fontes de Engedi, onde tinham muitas palmeiras e muitas fontes de água mineral. Senhor, faz de novo, nos mostra, nos dá essa rocha de escape. Jesus é a nossa rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a pedra angular, é Jesus. Senhor, Tu és a nossa pedra de escape, Tu és a nossa pedra de escape. Nos leve para os lugares seguros, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, envia o Teu mensageiro onde tem uma família ameaçada por Satanás, onde tem um casamento ferido por Satanás. Envia o Teu mensageiro, Senhor, nos dê essa pedra de escape, nos leva para um lugar seguro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.